Informação importante no Corinthians, o Timão está perto de anunciar um ex-atacante do Manchester United. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de notícia super importante, a bomba da quinta-feira, o Corinthians está perto de contratar Lingard, atacante inglês de 33 anos de idade, que teve mais de 200 partidas com a camisa do United, jogador de Copa do Mundo pela seleção inglesa. Ele estava livre no mercado desde o fim da temporada passada, quando deixou o FC Seul da Coreia. Foram 2 temporadas na Coreia, por lá 67 jogos, 19 gols e 11 assistências. Jogador mais um, sugerido por Memphis Depay, mas esse acima de qualquer suspeita. Currículo grande, que chega sem custos, contrato até o fim da temporada, salário dentro da nova realidade alvinegra. É o atacante de lado de campo que o Corinthians buscava há tanto tempo. Você vai lembrar de tentativas frustradas, por exemplo, com Júnior Santos e Rony. Dá para dizer que entre esses nomes e Lingard, Timão se deu bem. Jogador que foi alvo do Remo nos últimos dias, o Remo não conseguiu chegar a um acordo. Quando sugerido ao Corinthians, houve uma avaliação interna e todo mundo foi extremamente a favor. Lingard, que titular e em boa forma, vai ajudar bastante. O que você pensa sobre Lingard no Corinthians? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Bora te atualizar também sobre o Corinthians, definindo que um patrocínio na cor verde não vai rolar. Bora falar sobre o patrocínio no Corinthians, o Timão que tentou fechar com a PicPay para transformar a empresa em seu novo name rights, desistiu do acordo, mas agora as partes conversam para que a PicPay se transforme em patrocinador. Num primeiro momento, a discussão foi pelo patrocínio Master, essa conversa deixou de existir a partir da renovação de contrato com a Esportes da Sorte. Agora, Corinthians e PicPay trabalham para que a empresa se torne parceira, ocupando espaço na manga. Havia um probleminha que precisaria ser superado. A PicPay, você sabe, é verde. E o Palmeiras, ou melhor, e o Corinthians não aceita nenhuma cor referente a seu rival, o Palmeiras. PicPay já concordou em usar, em caso de acordo com o Corinthians, um patrocínio preto e branco. Agora falta um acordo em relação à parte financeira. O clube e a PicPay tentam chegar a uma definição. A saideira sobre o Timão, o Corinthians deve enfrentar o Cruzeiro na noite dessa quarta-feira no Mineirão, aos olhos de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, com muitos desfalques. Tudo para que o Corinthians possa chegar numa condição física melhor para o confronto contra o Novo Horizontino no sábado. Provável Corinthians com Hugo Souza, Pedro Milans, João Pedro Tchoque e Gabriel Paulista, além de Angileri, Charles, Alan, Bidon e Carrilho, Guinegão e Vitinho. Essa é uma prévia. E você curtiu o time? O que acha de um patrocínio verde no Corinthians? Já usa o espaço para comentário e comente sobre o que quiser. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Fala também do Corinthians condenado de novo na justiça. E o Corinthians foi condenado pela justiça mais uma vez, agora em processo movido pelo atacante Léo Natel. Você lembra dele? Passagem para lá de discreta pelo Corinthians, acabou que ele foi mais emprestado enquanto atleta do Timão do que jogando. Mas o grande ponto é que ele foi à Justiça do Trabalho para cobrar o não pagamento do fundo de garantia. O Léo Natel conseguiu a condenação do Corinthians, o pedido inicial dele era de R$508 mil. Com juros e correção monetária, esse valor deve se tornar ainda maior, embora, cabe ressalva, o Corinthians deve recorrer da decisão, adiando a definição do caso. Corinthians que tem conseguido aos pouquinhos evitar que mais atletas entrem na justiça, mas a verdade é que o que foi deixado de legado por Mário Gobi, por André Sanches, por Duílio Monteiro Alves e Roberto de Andrade, além de Augusto Melo, é algo que certamente atrapalha o dia a dia da atual gestão alvinegra. O que você pensa sobre o Léo Natel no Corinthians? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like. O contrato assinado. Para falar também sobre todas as cifras do novo contrato assinado entre Corinthians e sua patrocinadora Master. Hora de falar sobre o Corinthians para te explicar detalhes finais do acordo entre o clube e a Esportes da Sorte, que renovou o contrato. O vínculo da temporada passada rendia ao Corinthians R$103 milhões por ano. Com uma observação importante, somente R$82 milhões caíam nos cofres do clube, o restante era repassado de forma direta para o Memphis Depay. Em 2026 e também em 2027, o contrato de 2 anos,
O Corinthians passa a ter 150 milhões de reais fixos por ano e nada vai para o Memphis Depay. Toda a grana cai nos cofres do Corinthians, que repassa a parte a que tem direito o Memphis. O contrato entre Memphis e Corinthians se encerra em junho. Importante contar que há mais 50 milhões de reais de bônus previstos por temporada. Então, se conseguir bater todas as metas que estão atreladas à performance do time, o Corinthians pode receber da Esportes da Sorte até 200 milhões de reais. Última informação importante, Labiad foi apresentado nessa terça-feira como novo reforço e afirmou que vai estar pronto para estrear pelo Timão a partir da semana que vem. Ele lembra que já está 2 semanas fazendo pré-temporada e está bastante otimista. Jogador marroquino/holandês, indicado por Memphis Depay. E essa história de que há jogadores da Portuguesa na mira do Corinthians. Vale a lembrança de que Corinthians e Portuguesa se enfrentaram no último domingo e o Timão precisou dos pênaltis para eliminar a Lusa do Campeonato Paulista nas quartas de final. Os 3 nomes mais especulados, o atacante Maceió, o meio-atacante Zé Vitor e o goleiro Bertinato. O Maceió fez aquele gol de pênalti em que ele não toma distância e surpreende o Hugo Souza. O Zé Vitor marca o gol da Lusa no tempo normal e o Bertinato, posso assegurar que vem sendo monitorado pelo Corinthians já há algum tempo. Jogador que agrada, mas o Corinthians tem negociações avançadas com o João Ricardo e deve anunciá-lo assim que ele estiver completamente recuperado de uma cirurgia no ombro. Em relação a Maceió, a maior possibilidade é de saída pro exterior. O Zé Vitor foi só observado. Antes de gravar o vídeo, ainda consultei uma fonte corintiana que disse o seguinte, abre aspas, em relação a jogadores da Lusa no Timão. É óbvio que o Corinthians observou, como tem feito com todo o mercado, mas não é algo que tenha negociação para qualquer um desses atletas. Então, dá para entender que dificilmente um jogador da Lusa será reforço do Corinthians. O Timão segue no mercado em busca de alternativas. O Dorival Júnior quer 3 ou 4 contratações até o fechamento da janela de inscrições. Só para completar uma curiosidade sobre o Corinthians, das últimas 20 decisões por pênaltis que o Corinthians participou, o Corinthians passou em 17 delas. Foram apenas 3 eliminações graças a Hugo Souza e Cássio, goleiros de enorme capacidade na decisão por pênaltis. As 3 eliminações, uma delas pro Palmeiras, Campeonato Paulista de 2020.